Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Mas antes de a gente começar a aula de hoje, quero pedir que se inscreva neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais. E vamos para o vídeo de hoje. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre polinômios, tá? Bom, o que é polinômio? Então vamos lá entender o que é polinômios. Polinômios são expressões algébricas, então é formada por números, que está aqui, que é chamado na linguagem matemática coeficientes, tá bom? E letras, que é chamada as partes literais. Então eu vou ter agora letras e números na mesma expressão, tá? Isso é que é chamada expressão algébrica. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos dessa expressão. E dependendo da situação, você não vai precisar saber esse valor dessa letra. A gente vai aprender a fazer operações com essas letras, ok? Então, a princípio, não precisa se preocupar. Claro que em algumas questões será dado o valor dessas letras, tá? E aí, claro, você vai substituir para encontrar o valor. Mas a princípio, são valores desconhecidos, ok? E aí temos três exemplos aqui, ó. 3ab mais 5, x elevado ao cubo mais 4xy menos 2x ao quadrado y ao cubo. E no exemplo C, 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Isso são exemplos, então, do que é expressões algébricas. Agora nós vamos ter monômio, binômio e trinômio. Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Aqui, pessoal, um detalhe importante. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. O que ele quer dizer isso? Se eu tenho aqui 2x, o que significa isso? Que o 2 está multiplicando o x, então é 2 vezes x. Se eu tiver aqui, ó, 3ab, é o que? 3 vezes A vezes B. Então, todas as vezes que não tiver um sinal de mais e menos entre dois números, ou sinal de divisão entre o número e a letra, perdão, isso significa que eles estão multiplicando. E isso significa um termo, ok? Então, vou ter aqui, ó, o termo 2x e o termo 3ab. Quando o polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Então, mono é e nômio de polinômio. Então, um monômio, um termo, ok? Então, aqui nós temos exemplos. 3x, 3 vezes x, 5 vezes a vezes b vezes c. E aqui x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes z ao quadrado. Mas é um termo só por quê? Porque não tem sinal de soma e subtração, ok? Não está somando e nem está subtraindo aqui entre as letras aqui. Os chamados binômios são polinômios que possuem somente dois monômios, então dois termos, separados por uma operação de soma ou subtração. Então o que é o binômio? Tem dois termos, e entre esses termos eu vou ter um sinal de mais ou de menos. Então aqui a ao quadrado menos b ao quadrado, 3x mais y, 5ab mais 3cd ao quadrado, ok? E já os trinômios, como se pode ver, binômios são dois monômio, um termo, binômio dois termos, trinômios possuem três termos. E está aqui alguns exemplos. X ao quadrado mais 3x mais 7. Lembrando que a mesma coisa, entre eles vai ter as operações de soma e subtração, representadas aí pelo sinal de mais e menos, respectivamente. Então, o primeiro exemplo, x ao quadrado mais 3x mais 7. O segundo exemplo, 3ab menos 4xy menos 10y. O exemplo C, m ao cubo vezes n, mais m ao quadrado, mais n à quarta potência. Ok? Graus dos polinômios. O grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal, ou seja, das letras. Para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio, a maior soma de cada termo. Então, aqui, ó, como exemplo, eu tenho aqui que o expoente do primeiro termo vale 3, do segundo vale 1. Lembrando, pessoal, quando não tem expoente nenhum aqui, é um 1 que está aqui. Então, já memoriza essa informação. Quando uma letra não tem expoente, o expoente que está nela, isso para número também, o expoente é o 1, tá?
como o maior é o 3, entre 1 e o 3, entre o 3 e 1 é 3, então o expoente desse polinômio é 3. Agora aqui na letra B, vamos somar o expoente de cada termo. No primeiro termo, eu tenho o expoente 2 no x, no y não aparece nenhum, é o expoente 1. Então, quando não aparece, o expoente é 1. 2 mais 1, 3. Aqui no segundo termo, é 3 do expoente 3 do x e 3 do expoente y. 3 mais 3, 6. Aqui, no terceiro membro, o expoente aqui que está em cima do x é 1, porque não está aparecendo, então é 1. O 4 do y, mais 4, 5. Como a maior soma é 6, o grau do polinômio é 6, ó, porque a maior soma estava aqui, ó, no segundo membro, ok? Observação aqui, o polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero, tá? Então, quando tiver os coeficientes iguais a zero, o que é o coeficiente? É a letra. Então, se eu pensar aqui, ó, 0 elevado a x ao quadrado, é nulo, porque se eu multiplicar 0 vezes x ao quadrado, isso é igual a zero. Então, o grau dele é nulo, ok? Operações com polinômios. Bom, até então era mais uma parte introdutória para a gente ter um conhecimento. Agora é que entra de fato nas operações e que são as questões mais cobradas, ok? Então, nós vamos começar aqui pela adição. Fazemos essa operação somando os coeficientes. O que é os coeficientes? Os números. Então, nós vamos somar os números dos termos semelhantes. Aí é que precisa ter essa informação memorizada. O que é termos semelhantes? Mesma parte literal. E o que é parte literal aqui? Tem a ver com as letras. Então, como que eu vou fazer a operação então de soma? Vou somar os números normalmente e a letra eu vou também somar os coeficientes das letras, que são os números que estão perto das letras, mas desde que as letras sejam iguais, ou seja, desde que tenha a mesma parte literal. Mas não só as letras serem iguais. Além das letras serem iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, eu vou aqui um exemplo aqui em cima. X ao quadrado mais 2x ao quadrado eu posso somar. Por quê? A letra é a mesma, x, e o expoente é o mesmo, 2. Então, aqui, antes do x, quando não tem nem nada aparecendo, tem um 1 aqui. Lembre-se disso também. Antes da letra, quando não apareceu o número, é o 1 que está ali. 1 mais 2, 3. E x ao quadrado, eu repito a letra e o expoente, tá? Então, tome cuidado com isso. Para eu somar, eu preciso, e no caso subtrair também, que nós vamos ver adiante, precisa ter a mesma letra e o mesmo expoente, ok? Bom, aqui, como é que nós vamos fazer então para somar? Eu tenho aqui um exemplo. Tem aqui, antes aqui do parênteses não tem sinal nenhum, então é o mais, e depois do segundo parênteses também tem o mais. Bom, como que eu faço aqui quando é mais? Vou manter o sinal que está lá dentro. Então, ó, vou repetindo o sinal igual que está lá dentro, ok? Então, vai ficar menos x ao cubo, mais 5x ao quadrado mais y, menos 2x ao quadrado mais y, menos... aqui... Ah, tá. Aqui, pessoal, uma questão importante aqui. Eu vou fazer um passo aqui que não está aqui. Primeiro, nós vamos tirar os parênteses. Como o sinal está mais dentro, vamos manter tudo do jeito que está lá dentro com o mesmo sinal. Então, não vamos trocar o sinal. Menos xy mais 4y. Aqui, de novo, o sinal é mais. Então, mantém do jeito que está lá dentro. Mais x ao quadrado mais y. Mais 8xy menos 7y. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Que é o que já está feito aqui, mas vou fazer para a gente refazer aqui para a gente memorizar melhor. Eu vou pegar os termos que são semelhantes e colocar próximo. Então, eu vou pegar aqui menos 7x ao cubo. Qual que seria o semelhante a dele? Um outro que tivesse um x ao cubo. Olhando aqui, eu não tenho nenhum outro, então vamos deixar ele. Agora, nós vamos pegar aqui esse segundo, ó, 5x ao quadrado mais y. Qual que é o semelhante? O outro semelhante tem que ter um x ao quadrado e um y. Eu observo aqui, ó, que o menos 2x ao quadrado y também é parecido, é semelhante. Por quê? Porque tem a mesma letra, o mesmo expoente. Depois eu vou pegar aqui o menos xy. Qual que é o semelhante a ele? Mais 8xy, que está aqui. Depois eu vou pegar o mais 4y, o semelhante dele, menos 7y, tá?
Agora sim eu posso fazer a conta. Mas primeiro eu tenho que fazer a conta entre os coeficientes, que são os números. Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer até aqui em cima, aqui, ó, menos 7 mais 5. Como que eu faço essa conta? Normalmente, lá que a gente aprende com os números negativos. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho uma soma aqui de sinais diferentes. Então eu dou o sinal do maior módulo, olho aqui para o 7 e para o 5. O maior módulo é 7, ele está mais distante do zero. Então, o sinal que antes dele, menos. Como os sinais são diferentes, eu dou o sinal do maior módulo e eu subtraio. 7 menos 5, ou subtrai, né? Da seguinte forma, o maior menos o menor. Então, 7 menos 5, que é 2. Então, aqui vai ficar... Perdão, pessoal, voltando aqui. Vamos voltar aqui. Na verdade, essa conta aqui não pode ser feita. Por quê? Voltar aqui. Então, pessoal, aqui o que eu vou olhar é o seguinte, o menos 7x ao cubo não tem com quem fazer, então ele vai ficar repetindo aqui normalmente. Agora aqui o 5x ao quadrado y menos 2x ao quadrado y tem como fazer conta, então nós vamos fazer aqui em cima. Primeiro nós vamos fazer com os números, então mais 5 menos 2, tá? Os sinais são diferentes, então o que eu dou? Quando os sinais são diferentes, tem sinais diferentes, na soma e subtração eu dou o quê? O sinal do maior, o que está antes do maior. Aqui, o maior módulo é 5, entre 5 e 2 é 5, então tem que dar o sinal que antes dele é mais, aqui depois do sinal de igual eu não preciso pôr. E subtrair o maior menos o menor, 5 menos 2, 3, então vai ficar mais 3. E repito a letra com o mesmo expoente, então x ao quadrado, y. Agora nós temos que fazer aqui, ó. Aqui não aparece nenhum número, então menos 1 mais 8. Então fazendo aqui, ó, juntando esses termos semelhantes aqui, menos xy mais 8xy. Primeiro vamos fazer com a parte dos coeficientes, que são os números. Sinais diferentes, dou o sinal do maior módulo. O maior módulo é 8, então mais, não preciso pôr, subtrai o maior menos o menor. 8 menos 1, 7. Então vai ficar mais 7. E repita a parte literal, que é xy. Agora aqui, fazer aqui em cima novamente, mais 4 menos 7. Então, mais 4 menos 7. Dou o sinal do maior módulo. O maior módulo é 7, tá? E subtrai 7 menos 4, 3. Então, vai ficar menos 3y. Conferindo aqui, ó, menos x ao cubo, mais 3x ao quadrado y, mais 7xy, menos 3y. Ok, pessoal? Então, aqui eu fiz o passo a passo para ficar aí memorizado. Então, agora nós vamos fazer a subtração de polinômios. Bom, o sinal de menos na frente dos parênteses inverte os sinais de dentro do parênteses. O que quer dizer isso? Se tem um sinal de menos antes do parênteses, eu vou trocar todos os sinais que estão lá dentro. Os que são positivos viram negativos e os que são negativos viram positivo, ok? E após eliminar os parênteses, devemos juntar os termos semelhantes, igual a gente fez no exemplo anterior. Então, primeiro aqui, antes do sinal do parênteses aqui, não aparece nenhum sinal, então é mais. Então, vamos manter. Vai ficar 4x ao quadrado menos 5xk mais 6k. Ok. Agora aqui tem um sinal de menos, então eu troco tudo que está lá dentro. Aqui perto do 3 tem o mais que não aparece, então fica menos 3xk. E aqui o menos 8k vai ficar mais 8k. Pensando de outro modo, é só vir multiplicando o sinal de menos. Ó, menos vezes mais está perto do 3, menos. Sinais diferentes dá menos. E sinais iguais dá mais. Menos aqui com menos do 8, sinais iguais dá sempre mais. Então, menos vezes menos, mais. Agora eu tenho que pegar os semelhantes e pôr perto para ficar mais fácil. 4x ao quadrado, não tem nenhum 4x ao quadrado, beleza. Agora, 5xk é semelhante a menos 3xk. E o mais 6k é semelhante ao mais 8k. Ok? 4x aqui ao quadrado não tem semelhante com ele. Agora aqui, ó, menos xk, menos 3k, dá para fazer. Então, porque eles são semelhantes, tem as mesmas letras e os mesmos expoentes. Então, menos si, primeiro vamos fazer a parte dos coeficientes. Sinais aqui iguais na soma e subtração, repete o sinal e soma. 5 mais 3, 8. Então, vai ficar menos 8. Quando eu estou fazendo a conta com polinômios, eu mantenho, na soma e subtração, eu mantenho os coeficientes. Aliás, a parte literal, que são as letras, tá? E aqui, mais 6 mais 8. Mais 6 mais 8. Sinais iguais, repete, sinal de mais não preciso pôr. 6 mais 8, 14. Então, vai ficar mais 14k, ok? Então, tá aí resolvendo essa subtração aí.
Multiplicação de polinômios. Na multiplicação, devemos multiplicar termo a termo, tá, pessoal? Na multiplicação de letras iguais, repete-se e soma os expoentes. Então, repete a letra. Então, na multiplicação, eu vou repetir a letra e somar os expoentes. Aqui, pessoal, é o famoso chuveirinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, junto aqui com vocês. Copiar aqui, tá? Lembrando, pessoal, que quando não tem sinal de multiplicação, aqui está aparecendo, mas quando não tiver, eu tenho dois parênteses aqui, um perto do outro, e não tem sinal de mais e menos, é a multiplicação. Então agora eu tenho que fazer o chuveirinho. Então eu vou fazer primeiro aqui, eu vou pegar esse aqui, esse 3x ao quadrado vezes menos 2, depois eu vou pegar ele e multiplicar 1. Depois eu vou vir aqui e pegar o 5x e multiplicar por menos 2x e 5x vezes 1. E por fim, não menos importante, nós vamos ter que pegar aqui o 8 vezes 2x e o 8 vezes 1, tá? Então aqui eu vou até fazendo passo a passo para ficar mais claro. Então nós vamos pegar aqui 3x ao quadrado vezes menos 2x. Depois eu vou pegar 3x ao quadrado vezes 1. Depois eu vou pegar o menos x aqui vezes, aqui tem um mais, aqui tem um mais, menos 5x vezes menos 2x e depois menos 5x vezes 1, ok? E por último, mais o 8 vezes menos 2x, depois mais 8 vezes 1. Então vamos lá. Primeiro eu faço as letras. Então na multiplicação devemos multiplicar termo a termo. Na multiplicação de letras igual, repete, soma, expoente. Tem um detalhe aqui que primeiro eu vou e multiplico os números. Então vamos lá. Tem um mais aqui e menos 2. Mais vezes menos, sinais diferentes dá menos. 3 vezes 2, 6. Agora eu vou repetir a letra e somar os expoentes. Aqui tem o expoente 2, em cima aqui do x tem o expoente 1 que não está aparecendo, 1 mais 2, 3. Ok. Mais. Agora aqui, ó, 1 vezes 3x ao quadrado, toda vez que eu multiplico por 1, repete o outro. Então, 1 vezes 10 dá 10. O 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, 1 vezes 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. Beleza? Agora aqui, menos 5x vezes menos 2x. Menos vezes menos, sinais iguais, dá mais. 5 vezes 2, 10. X vezes x, repete a letra, soma os expoentes. Expoente 1 aqui, expoente 1 aqui, 1 mais 1, 2. Agora, mais menos 5 vezes mais 1. Então aqui, vou até abrir um parênteses, porque vai ter o menos 5 vezes o mais 1. Menos vezes mais, sinais diferentes dá menos. 5 vezes 1, 5. E aí repete o x que não tem com quem fazer. Aqui, vou colocar o mais, mas abrir um parênteses, porque mais 8 vezes menos 2, menos 8 vezes 2, 16. Tá? E aqui, mais 8 vezes mais 1, mais 8. Agora, nós vamos ter que eliminar esses dois parênteses ali do meio. Então, vamos repetindo aqui. Menos x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 10x ao quadrado. Mais vezes menos, menos. Mais aqui fora vezes menos lá dentro. Ou então, sinal de mais, mantém o sinal de lá dentro. A mesma coisa aqui. Menos 16 mais 8. Ok? Agora, nós vamos pegar os semelhantes. Deixa eu ver se já está aqui próximo. Já estão próximo aqui. Então, o menos x ao cubo, menos 6x ao cubo não tem ninguém para juntar com ele. Agora aqui, ó, x ao quadrado tem. Então, vai ficar mais 3 mais 10. Sinais iguais, porque antes do 3 aqui é um mais. Dá mais, eu preciso pôr aqui depois do sinal de igual. E soma 3 mais 10, 13. Então, vai ficar mais 13 e repete a letra com expoente, porque agora eu já estou somando, tá? Na multiplicação, repete a letra e soma os expoentes. Na subtração e soma, a gente repete a letra e repete o expoente. Esse, deixa eu ver aqui, aqui em cima é menos 2x. Então, aqui, ó, fazendo uma correção aqui, vai dar menos 16x. Então, aqui, ó, menos 16x. Então, aqui eu tenho que fazer outra, juntar aqui mais dois semelhantes. Então, vai ficar menos 5, menos 16. Sinais iguais na soma e subtração, repete o sinal e soma. 5 mais 16, 21. Então, vai ficar menos 21x. O 8 ali não tem com quem fazer, vai ficar 8. Então,
conferindo aqui, ó. Beleza, tudo ok. Então, aí foi a multiplicação de polinômio, que é o famoso chuveirinho. Você pega o que está dentro de um parênteses e multiplica tudo que está dentro do outro, ok? Agora, a divisão de polinômio é a mais chatinha de fazer, tá? Porque a gente vai ter que fazer um passo a passo aqui e vai envolver todos os conhecimentos anteriores, tá? De soma, subtração e multiplicação, tá? Vamos pensar na divisão do polinômio ax dividido pelo o polinômio não nulo, ou seja, não zero, não pode dividir por zero, bx, que gera um quociente qx e, dependendo da conta, um resto rx, tá? Então, aí está toda aqui, é mais a nomenclatura. Bom, o grau de Rx, o grau do resto, então aqui o A é o dividendo, o B é o divisor, o Q é o quociente e o R é o resto. O grau do Rx, do resto, deve ser menor que do B, que é o quociente. Por quê? Porque se for maior eu consigo fazer a divisão. Por que divisão? Mantém o expoente, mantém a letra e subtrai os expoentes, o primeiro menos o segundo. Ou o resto ser igual a zero já, que aí acaba a conta. Quando A é divisível por B, dizemos que a divisão é exata, isto é, que o resto é zero. Isso aí só está dizendo o seguinte, que quando A é divisível por B, o resto é zero. Bom, determine o coeficiente, o quociente dessa divisão aí. Bom, resolução. Primeiro, nós temos que montar isso aqui, tá? Eu vou fazer aqui uma parte aqui em cima, tá? Vou fazer o passo a passo que está na figura aqui. Então, vamos fazer aqui em cima. Eu vou pegar, então, primeiro aqui, dividimos o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. O resultado será um termo do quociente. Ok. Agora aqui, pessoal, antes da gente continuar a conta, presta atenção, porque esse exemplo aqui não está assim, mas pode acontecer de não ter algum expoente aqui. O que eu quero dizer aqui? Primeiro, eu tenho que ordenar do maior para o menor, no questão de expoente. Então, aqui eu tenho x à quarta, depois eu vou ter o x ao cubo, o x ao quadrado, o x sozinho e o número sozinho, que seria o x elevado a zero, que dá 1 vezes 1, tá? Aqui a mesma coisa no divisor, elevado ao quadrado, sozinho, e aqui o x, e aqui o número sem a letra, porque seria x elevado a 1, aliás, x elevado a zero, que dá 1 vezes 2, 2, tá? Nesse caso, menos 2. Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que ver é se está ordenado do maior para o menor expoente. E se algum desses não tiver, tipo o x ao cubo, o x ao quadrado, eu teria que colocar aqui um termo aqui no meio, por exemplo, 0x ao quadrado ou 0x ao cubo, a depender daquele que não tivesse aqui. Ou seja, eu tenho que ordenar isso tudo aqui e completar aqueles que não têm expoente com 0x, aquele expoente que está faltando, ok? Aqui já está tudo arrumadinho, então nós vamos fazer aqui. Então a primeira coisa é pegar o primeiro termo, então, vamos montar aqui. X à quarta mais 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 9x menos 1. Isso dividido por x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, eu pego aqui o primeiro. X à quarta pelo primeiro aqui, pelo o maior grau do dividendo, que é o x à quarta, pelo maior grau do divisor. Por isso que tem que estar tudo ordenado, fica mais fácil encontrar. Então, dividindo x à quarta por x ao quadrado, vai dar x ao quadrado, porque repete a letra e subtrai o expoente. Expoente de cima menos expoente de baixo. 4 menos 2, 2. Ok. Então, vai vir aqui um x ao quadrado aqui. E mais aqui dividido por mais dá mais. E 1 vezes dividido por 1, porque antes do x à quarta tem 1, antes do x ao quadrado tem 1. 1 dividido por 1, 1. Ok. Agora eu vou pegar aqui, ó. Agora multiplicamos o bx por x ao quadrado e subtraímos do ax. Bom, quando fala subtrair, aqui ó, no exemplo, tem aqui um sinal de menos antes aqui dos parênteses. Então, primeiro vamos fazer a multiplicação e pensar nisso aqui. Aliás, vamos pensar aqui primeiro. Pessoal, aqui eu posso fazer, eu vou pular um passo aqui. Porque esse passo aqui do parênteses eu não preciso pôr. O que vai acontecer aqui? Quando eu faço a divisão, tem menos aqui, eu tenho que subtrair aqui. Por que eu tenho que subtrair? Se eu pensar na divisão normal, por exemplo, 20 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? 6. 6 vezes 3, 18. Então vai ficar 20 menos 18, que dá 2. Só que no dia a dia a gente pula esse menos. A gente faz 6 vezes 3, 18, para 20 falta 2. Aqui no polinômio não dá para fazer isso. Até dá, mas é melhor ir fazendo passo a passo. Então é o de cima menos o de baixo.
Mas como que eu represento menos? Menos antes do parênteses, não troco os sinais. Toda vez que você vai fazer aqui, ó, olhando aqui para esse exemplo aqui, ó, tem um sinal de menos antes do parênteses. Por quê? Porque é o de cima menos o de baixo. A gente viu aqui na divisão de números que é assim, a gente subtrai. Então tem um sinal de menos no parênteses. Só que quando tem um sinal menos de parênteses, lembra que a gente falou lá na subtração? Que troca os sinais que estão dentro do parênteses. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o x ao quadrado e multiplicar pelo divisor. Mas vamos multiplicar primeiro os números. 1, que está perto do x ao quadrado, vezes 2. Ah, outra coisa aqui, ó. Repare que eu tenho 3 termos aqui no divisor. Então eu vou baixar 3 termos aqui. Então eu vou baixar até menos x ao quadrado. Então o que eu vou pôr agora vai ser debaixo desse 7 aqui, da direita para a esquerda. Então 1 vezes 2, 2. Ok. Só que aqui, ó, é mais vezes menos. Mais vezes menos dá menos. Mas aí eu inverto e vira mais aqui. Ok? Então vai ficar mais 2. X ao quadrado não tem letra aqui, vai ficar x ao quadrado. Bom, agora vai ser mais x ao quadrado vezes 3x. Mais vezes mais. Só que vem para cá invertendo pelo sinal de menos antes do parênteses. Então, menos 1 vezes 3, 3. X ao quadrado vezes x. Na multiplicação, repete a letra e soma os expoentes. 2 daqui com mais 1 aqui do x em cima, 3. Agora, mais vezes mais, menos. Então, aliás, mais vezes mais, troca o sinal, fica menos. X ao quadrado vezes x ao quadrado, repete a letra e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Tá? Agora sim, eu vou somar o de cima com o de baixo. Só que x à quarta menos x à quarta corta, porque isso vai dar zero. É o mesmo expoente, a mesma letra, só que um é mais e outro positivo. Então, dá menos. Dá zero. Aqui também, ó, mais 3 menos 3 também vai dar zero. Bom, aqui... não, peraí... Ah, não, perdão. Aqui, pessoal, não é 3 aqui, ó. É x ao cubo sozinho. Então, aqui, aqui tem 1 que não aparece, então vou fazer aqui no canto esquerdo, 1 menos 3. Sinais diferentes do sinal do maior módulo, que está antes dele. O maior módulo é 3, então antes dele é o menos. E subtrai o maior menos o menor. 3 menos 1, 2. Então, vai ficar aqui menos 2. E repete a letra e repete o expoente, tá? Aqui, menos 7 mais 2. Então, o sinal do maior, o sinal que está antes do maior. O maior módulo é 7, então o sinal que está antes dele é menos, e subtrai 7 menos 2, 5. Então, vai ficar aqui, vai ficar menos 5. Aqui repete o x ao quadrado, ok? Beleza, então tá aí a primeira parte da divisão. Aí agora a gente vem aqui embaixo mais 9x, tá? Para a gente poder continuar a divisão, a gente baixa mais 1. Aqui, e agora vamos para a próxima página. Bom, aqui, primeiro vamos continuar aqui então. Aqui agora nós vamos pegar o maior termo daqui, então, menos 2x ao cubo, e isso dividido por x ao quadrado, certo? Aqui, ó, menos dividido por mais, menos. 2 dividido por 1 aqui, 2. E x ao cubo dividido por x ao quadrado, repete a letra e subtrai o expoente. 3 menos 2, 1. Então, vai ficar menos 2x aqui. Vou fazer até aqui embaixo, aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2x menos 5x ao quadrado mais 9, tá? Aqui deu menos 2x. Então, vamos lá, mesma coisa. Menos vezes, vou multiplicar e vou inverter o sinal quando eu trazer para cá. Então, vai ficar menos vezes menos dá mais, só que invertido fica menos. 2 vezes 2, 4. Repete a letra. Menos vezes mais, menos. Troca o sinal, fica mais. 2 vezes 3, 6. E x vezes x ao quadrado. Aqui. Menos vezes mais, menos. Troca o sinal, fica mais. 2 vezes 1, 2. X vezes x ao quadrado. Repete a letra e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Ok. Aqui corta. Aqui no início, pessoal, sempre vai cortar, tá? Porque eu tenho que sumir com esse maior termo, com o maior expoente aqui, tá? Agora aqui vai ficar menos 5 mais 6. Então, dou o sinal do maior, o que está antes do maior módulo é 6, antes dele é mais, e subtrai 6 menos 5, 1. Então, aqui vai ficar 1, não preciso pôr, então x ao quadrado. Agora aqui vai ficar mais 9 menos 4. Dou o sinal do maior módulo, antes do maior módulo, que
e o maior módulo aqui é 9, antes dele é o mais, eu preciso pôr 9 menos 4, 5. Então vai ficar 5x, tá? Porque aqui na soma repete as letras, tá? Faz a soma com os números e com os sinais e repete a letra. E vou abaixar o menos 1, tá? Agora aqui eu tenho x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Então x ao quadrado dividido por x ao quadrado, isso dá 1. Coisas iguais dá 1. Então, no caso, mais 1. Mais dividido por mais 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Só que inverte o sinal quando vem para cá. Então, vai ficar mais 2. Mais vezes mais menos, mais vezes mais, troca o sinal, fica menos. 1 vezes 3x, 3x. Mais vezes mais dá mais, troca o sinal, fica menos. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Ok. Bom, aqui corta, tá? Aqui vai ficar menos 5 menos 3. Então, sinais iguais, repete o sinal e soma. 5 mais 3, 8. Então, vai ficar menos 8x. E menos 1 mais 2, mais 1. Então, esse vai ser o resto. Ok? Menos 8 mais... Pessoal, quero agradecer por ter assistido a mais esse vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.